Salve, fiel torcida, quarta-feira agitada, a Lili Nascimento está diretamente do CT e traz informações exclusivas para a gente sobre a VaideBet, que deu até amanhã para o Corinthians se explicar, informações sobre reforços e sobre saídas. Tem muita notícia bacana nesse vídeo, então fica até o final pra você não perder nada, tá bom? Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto pra fortalecer o canal. E se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora, canal Alerta Corinthians. Aqui é tudo sobre o Timão. E vamos agora reagir a ESPN Brasil com a Lili Nascimento, ao vivo, direto do CT, e o Nicola atualizando pra gente todas as notícias do Corinthians desta quarta-feira. Tem muita coisa importante, fiel. Agora tem a Lili Nascimento falando de Corinthians pra gente, falando sobre o Fausto Vera, mas antes aí sobre mercado também, Lili, essa questão que envolve bastidores do Corinthians. Não, é ela sim, É o quê? Não, é ela sim. Ela não ouviu, tadinha. É porque às vezes... Mas achou que você tinha sido hackeada aí no telão. Exatamente. Às vezes, mas tudo bem, vai deixar pra lá. Ô Lili, é o seguinte, O negócio tá tão tenso. O VaideBet, essa confusão toda, novos diretores deixando, então, o comando aí do Corinthians, é uma confusão atrás da outra, Lili? É, uma confusão atrás da outra, né, Bruno? Beijo pra você, amigos do estúdio, fãs de esportes. Vamos lá, começar pela VaideBet. Ontem nós já noticiamos ao longo do Sport Center de toda a programação sobre a notificação que a VaideBet enviou pro Corinthians e também para a rede social mídia, a empresa que intermediou a negociação e que vai levar 25 milhões de reais aí em 3 anos, né, 700 mil por mês. O que diz essa notificação, este e-mail enviado pelo jurídico da VaideBet ao Corinthians e à intermediária? Seguinte, queremos explicações e soluções sobre o que está acontecendo, preocupa muito porque pode manchar o nome de uma empresa que é uma empresa idônea. A gente também enxerga que pode não conseguir todo o retorno financeiro que apostamos, né, quando fechamos essa grande parceria com o Corinthians. Então, por isso eles deram o prazo de 10 dias para o Corinthians apresentar explicações e soluções. Quais soluções serão essas? Só saberemos depois quando Augusto Melo finalmente se pronunciar oficialmente sobre o caso, mas o prazo acaba amanhã, quinta-feira, tá? Então hoje à noite o Augusto Melo volta da Europa, ele que esteve em Londres, acompanhou a final da Champions League, também esteve em viagem aí para conversar com investidores, resolver a situação do Wesley, né? Porque o mercado europeu tem muito interesse na contratação dele, então ele foi negociar também com clubes que estão interessados e agora quando ele voltar, ele tem que dar essa resposta aí para a VaideBet, só até quinta-feira, mais conhecido como amanhã. A rede social mídia, a mesma coisa. Amanhã precisa dar esse retorno. Paralelo a isso, também precisam dar um retorno à Polícia Civil do Estado de São Paulo, que está investigando o caso e que nos próximos dias vai querer ouvir pessoas do Corinthians, pessoas da intermediária e também a Edna, suposta laranja aí que estaria envolvida em um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Saber, porque a Edna disse que não sabia de nada, mora numa casa simples em Peruíbe, mas o nome dela está como sócia na empresa que recebeu da intermediária R$1 milhão em 2 dias, tá? Então o Corinthians tem que resolver essa situação o quanto antes, porque sim, corre risco de perder a patrocinadora Master, tá? A VaideBet aí neste e-mail deixou subentendido que se não fosse atendido o pedido da empresa aí poderia sim, de fato, rescindir o contrato, talvez sem pagar a multa, né? Porque se fosse comprovado algo ilegal também nem pagaria a multa. Sobre diretores, a gente já sabe que Junkeli, diretor jurídico, e o adjunto dele, o Fernando Pecorino, eles saíram do cargo, eles deixaram o cargo. Então o Corinthians não tem ainda agora oficialmente um diretor jurídico, tá? Eles deixaram o cargo. A gente sabe também que o diretor adjunto das categorias de base, o Fabrício, também saiu. E a informação que eu apurei na manhã de hoje é que Marcelo Mandel, o diretor de Relações Internacionais, ele teria saído do cargo também. Conversei com pessoas do Corinthians, pedi um posicionamento aqui da diretoria, eles informaram que ele teria sido afastado por algum tempo para resolver problemas particulares, mas que ainda estaria no cargo. Mas a apuração que eu tenho é que não há essa certeza aí da permanência dele, tá? Tudo isso por conta dessas situações que vão acontecendo. A gente já conta 4 diretores que saíram, sem falar do Rubão, que foi antes da situação da VaideBet, e também do Sérgio Moura, que pediu licença do
cargo, né, por tempo indeterminado para resolver essas questões envolvendo ele nesse suposto esquema de corrupção. E aí, muita coisa, né? É porque a gente discutiu muito, né, Lili, o caso do ponto de vista do clube. Mas assim, do ponto de vista da empresa, nenhuma empresa quer ter a sua confiabilidade colocada em dúvida. Principalmente uma empresa que está ligada diretamente a dinheiro do seu cliente. Por isso que ela cobra a explicação, Mari. E talvez nem a próxima empresa. Exatamente. Como que você fica no mercado? É verdade. Como que você tem esse poder de negociação, de passar essa confiança? Assim, que empresa que vai querer colocar o dinheiro ali, se envolver com possível outras situações, acompanhando todo esse primeiro semestre do Corinthians? Então, assim, é uma situação muito complicada, não só para o hoje, para o futuro do Corinthians também. Principalmente se, como a Lili falou, o prazo termina amanhã. Então, hoje o presidente volta para tentar dar essa explicação e ver se a principal patrocinadora do clube continua no clube, Marra. Tem muito pouco tempo para tá acontecendo tudo isso, Bruno. Tem muito pouco tempo que a nova gestão assumiu. Eu acho até que é bem normal o início de trabalho em qualquer trabalho. Você ter dificuldades, você demorar um pouquinho a captar, pegar alguma coisa. Mudou a iluminação do estúdio, mudou... O início de trabalho é normal. Muitas vezes quem saiu joga contra. Isso. Ainda mais quando envolve... Exato, e deixa a conta, claro. Ainda mais quando envolve política e esporte, né? Futebol, paixão e tal. É normal que você vai procurar um caminho. A questão tem muita coisa acontecendo. A lista que ele deu de pessoas que saíram da direção é quase uma escalação de um time. Isso não vai acabar bem. Não tem como acabar bem. Porque não tem, em alguns casos, no time, sai um jogador e entra o outro. Aí no caso tem camisa vazia. Cadeira vaga. Lili, sobre time, sobre reforços, tem alguma atualização nesse sentido? Então, vamos lá, né? Tem duas situações que é importante a gente pontuar. Primeiro, a do Félix Torres, né? Que os colegas noticiaram, a gente confirmou que realmente o Corinthians atrasou a segunda parcela aí do pagamento da contratação do Félix Torres com o Santos Laguna do México. Então, a diretoria do clube mexicano está bem irritada com isso, esperando aí o depósito desse dinheiro, desses 6 milhões de reais, o que ainda não aconteceu, e a diretoria corintiana tentando resolver essa situação sem que os mexicanos, que a diretoria do Santos Laguna procure a FIFA, né, entre ali com o processo na FIFA e o Corinthians corra risco aí de sofrer um transfer ban. Imagina, o Corinthians não poderia contratar na próxima janela de transferências, então tem esse imbróglio financeiro aí para se resolver. Fausto Vera, eu vi que você falou antes de me chamar, a situação do Fausto Vera é a seguinte: a apuração da Vitória Leite é de que o Galo tem interesse na contratação do Fausto Vera, o argentino tem contrato até final de 2026 com o Corinthians, ele não é a primeira opção do técnico Antônio Oliveira, também na última temporada pouco entrou em campo, não foi primeira opção de nenhum treinador que passou, só que assim, o que o Galo gostaria é de um empréstimo sem custo nenhum, paga os salários dele lá, mas tira ele sem custo. O Corinthians não quer. O Corinthians pagou cerca de 30 milhões de reais aí na contratação do Fausto Vera em 2022 e é claro que quer recuperar parte do dinheiro. Por que o Milito, que é o Fausto Vera? Porque trabalhou com ele no Argentinos Júniors. Lá no Argentinos Júniors o Fausto Vera é considerado ídolo. Lá no CT do Argentinos Júniors tem foto dele na parede, então ele é considerado ídolo por lá. E aí o Milito gostaria de trabalhar com ele novamente, mas o Corinthians não vai liberar tão fácil assim, até porque o Corinthians tem que ir no mercado, né? Trazer pelo menos mais um lateral, trazer um volante, pensar em trazer, quem sabe, um zagueiro, um meia. Tem muita posição para ser preenchida, não dá para só perder jogador, Bruno. Boa, Lili, obrigado. Boa sequência de trabalho para você. A gente segue atualizando tudo isso também no ESPN. Agora, sobre o Corinthians, tem ótima notícia e uma não tão boa. Carlos Miguel, goleiro do Timão, que virou titular depois da saída do Cássio, aceitou a prorrogação do contrato proposta pelo Timão. Cheguei a contar para vocês que depois de uma primeira reunião havia pessimismo, o encontro que aconteceu 2 sábados atrás não garantiu a renovação do contrato. Carlos Miguel ganha 250 mil reais por mês e pediu um aumento estratosférico. Houve uma segunda reunião que não foi presencial, aconteceu por meio de uma videoconferência. O Corinthians aumentou sua oferta e a partir desse encontro virtual
houve ânimo. Há expectativa de que esse acordo seja anunciado muito em breve, uma prorrogação do contrato com aumento salarial e também fim daquela multa de 4 milhões de euros para clubes do exterior. Essa multa super baixa passa a valer no último ano de contrato. O Carlos Miguel tem vínculo com o Corinthians até dezembro de 25, ou seja, nesse momento a multa segue em 50 milhões de euros, a partir de 1º de janeiro do ano que vem ela cairia para 4 milhões de euros. É isso que tem causado enorme preocupação no Corinthians. O Timão aumentou consideravelmente a sua proposta, a tendência é que o Carlos Miguel ganhe pelo menos o dobro do seu atual salário, no mínimo 500 mil reais mensais, com progressões salariais ao longo do tempo. Afinal de contas, se tornou titular absoluto do Timão e capitão na última partida. Diante desse cenário, renovação do contrato muito próxima e o Corinthians garante a permanência de alguém com enorme sucesso. Se o Carlos Miguel fica, o Kaique não posso dizer o mesmo. Atleta que já vai poder assinar um pré-contrato a partir de setembro, autor do gol do título da Copinha contra o Cruzeiro nessa temporada, no mês de janeiro, ele segue muito distante de um acordo. O Kaique ganha 7 mil reais por mês. O Corinthians insiste em pagar 25 mil. Com detalhe, Rubão chegou a oferecer 35 mil enquanto era o diretor de futebol. Ou seja, hoje a proposta que o Corinthians faz é inferior a uma que o Timão já havia feito. O Kaique exige 50 mil reais por mês de salário. Diante dessa diferença, o Kaique segue integrado ao time sub-20, onde não tem feito sucesso. A tendência, se tudo continuar assim, é de que ele assine um pré-contrato a partir de setembro e deixe o Corinthians de graça no ano que vem. Caminho percorrido recentemente pelo atacante Igor, que também disputou a Copa São Paulo. Ele não vinha sendo aproveitado, entrou na justiça contra o Corinthians. Antes que houvesse uma decisão da justiça, Corinthians e Igor chegaram a um acordo para rescisão no contrato e ele vai defender o Água Santa. Só para completar sobre o Timão, Corinthians atrasou o pagamento da segunda parcela da compra do Félix Torres junto ao Santos Laguna. Operação de 5 milhões e 800 mil que venceu no mês de maio, no dia 15 de maio. O Santos Laguna está cobrando essa grana acrescida de juros e também correção. Só para lembrar que o Félix Torres demorou um tempão para pintar no Corinthians porque o Santos Laguna desconfiava da capacidade financeira do Timão e só topou liberá-lo depois que a grana da primeira parcela foi depositada. Uma pessoa do Corinthians me procurou para mandar a notificação que a VaideBet enviou ao Corinthians. Essa notificação é do dia 27 de maio e é mais um alerta ao Corinthians para a possibilidade da quebra do contrato. Vale a lembrança de que já havia existido uma reunião entre as partes para demonstrar a insatisfação da VaideBet, depois a VaideBet manda um e-mail e agora uma notificação judicial, tá? Esse documento dá um prazo de 10 dias para o Corinthians solucionar as infrações contratuais mencionadas e esclarecer todas as denúncias. Quais são as denúncias? O que tem incomodado a VaideBet é o pagamento de 25 milhões e 200 mil reais a uma empresa chamada Rede Social, que tem como dono o Alex Cassundé, parceiro, alguém que apoiou o Augusto na campanha, ele trabalhou pelo Augusto na campanha, e alguém que já foi sócio em outro momento do Sérgio Moura, que era até pouco tempo o superintendente de marketing do Corinthians. Para piorar, o Alex Cassundé recebeu parte do dinheiro do Corinthians, ou desse contrato de intermediação do vínculo com a VaideBet, e repassou para uma empresa laranja, uma empresa que tinha uma senhora de Peruíbe ganhando 1 milhão de reais, e a senhora mora numa favela, numa comunidade com enorme dificuldade para sustentar os 3 filhos. A VaideBet, diante desse escândalo, decidiu avisar ao Corinthians que está disposta a rescindir o contrato, baseando-se no item 12.2 do contrato assinado entre as partes, que diz o seguinte: as partes declaram e garantem que nenhum de seus conselheiros, diretores, empregados, agentes, representantes ou quaisquer outros terceiros irão dar, oferecer, pagar, prometer pagar ou autorizar o pagamento de direta ou indiretamente dinheiro ou qualquer outra coisa de valor a qualquer pessoa para assegurar vantagem indevida ou direcionar negócios para qualquer pessoa, fecha aspas. Prazo para o Corinthians responder a essa notificação está acabando e até agora não há notícia de uma resposta corintiana. Essa pessoa do Timão que me passou a notificação por inteiro da VaideBet afirmou que a decisão da patrocinadora já está tomada. Ela vai rescindir o contrato. Ninguém no Corinthians confirma a informação, assim como ninguém confirma entre os patrocinadores. Se a rescisão for de fato oficializada, o Corinthians vai ter direito a apenas 10% do que receberia daqui até o fim do contrato. Se a gente tem a possibilidade, se restam mais 300 milhões de reais a receber, o Timão ficaria com apenas
30 milhões de reais num prejuízo de 270 milhões de reais. E olha só essa reportagem que saiu no Meu Timão, achei muito interessante, Fiel. A preocupação do Corinthians sobre reforços na temporada. A gente está vendo a situação do clube, a situação do time dentro de campo, principalmente no Campeonato Brasileiro, e é de certo que o Corinthians precisa reforçar o elenco, porém já há demonstrações de preocupações até por membros da diretoria e pelo próprio Augusto Melo, né? O Corinthians já iniciou no mercado suas buscas, em busca aí de peças que possam incrementar o elenco corintiano, reforçar esse elenco, né? Para trazer aí na janela que abre daqui 1 mês e 5 dias, exatamente dia 10 de julho, abre a janela de transferência, onde os times poderão fazer contratações, né? Mas logo nas primeiras abordagens, a diretoria já entendeu que não vai ser uma das coisas mais fáceis. Pessoas próximas do Augusto Melo já relataram a reportagem do Meu Timão que o presidente corintiano demonstra aí preocupação com os primeiros feedbacks recebidos dos atletas pretendidos ou dos seus empresários. Então, nos primeiros diálogos que o Corinthians teve com alguns atletas interessados, já houve aí uma recuação por parte do staff de alguns jogadores. E essas polêmicas que estão acontecendo nos bastidores estão atrapalhando demais o clube. O Corinthians está ficando sem credibilidade no mercado, até para trazer jogadores bons, né? Ainda segue a reportagem dizendo que o atual momento do clube, dentro e fora do campo, parece trazer mais dúvidas do que certezas no mercado, e a dificuldade financeira, as carências do atual elenco, o desempenho da equipe no início do Brasileirão, as incertezas quanto à administração são alguns obstáculos que jogam contra o Corinthians na busca por reforços, né? A busca do Corinthians no mercado da bola são por jogadores de lado de campo, volantes, lateral esquerdo, ataque, centroavante, e o Corinthians entende, realmente já foi decretado que deve negociar alguns jogadores. Fausto Verde está na mira do Galo. Acho que o Corinthians deveria estudar em uma troca com algum atleta do Atlético Mineiro. O Pedro Raul já vem desagradando geral, a torcida e os dirigentes. Deve ser também negociado quando abrir a janela. E o Corinthians procura aí reforços. E reforços bons, que chegam, vistam a camisa e sejam titulares. Porque se contratar a mesma coisa que a gente já tem, vai ficar na mesma coisa, né? E o Antônio Oliveira, já tem gente criticando muito ele lá dentro, pressionando a diretoria do Corinthians. Porque eles entendem que o Corinthians tem um time bom, tem um elenco até bom, razoável, que o trabalho do Antônio Oliveira poderia ser muito melhor, Fiel. Corinthians aí, que estuda a contratação do Hernani, que está no Parma, Lucas Evangelista, que está no Red Bull Bragantino, Gabigol é o sonho do presidente, Joaquim Correa foi relatado aí pelo Marcelinho Carioca no canal dele, e outros clubes aí, e outros jogadores aí do futebol brasileiro. Mas a promessa do Augusto Melo é de 2 jogadores tops de linha. Vamos aguardar para ver qual será esse jogador, né? Será que é o Michael, Talisca? Quem será que pode vir para reforçar esse time do Corinthians, que precisa realmente reforçar muito esse elenco? Comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. Surgiram alguns nomes aqui que o Corinthians possa buscar aí na janela, mas vai ser complicado. E se perder o patrocinador Master, meu Deus, tomara que não perca, hein, Fel? Pelo amor de Deus, hein? Vamos aguardar para ver o que acontece. Essas foram as notícias dessa tarde, dessa terça-feira. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Deus abençoe cada um. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!